A notícia, que começou como um sussurro tímido pelos corredores do Morumbi, rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor que tomou conta das redes sociais, rádios esportivas e rodas de conversa de torcedores. Renato Gaúcho estaria sendo sondado pelo São Paulo, e essa possibilidade, ainda que tratada como rumor, já causa um terremoto emocional na torcida tricolor, que vive entre a crença inabalável no trabalho de Hernan Crespo e a curiosidade irresistível sobre o que poderia acontecer caso Renato realmente desembarcasse no clube. O que era apenas especulação ganhou força quando jornalistas próximos aos bastidores paulistas afirmaram que alguns dirigentes estariam insatisfeitos com oscilações recentes da equipe. Por essa razão, nomes de peso começaram a ser debatidos em reuniões internas. O torcedor do São Paulo, sempre apaixonado, sempre desconfiado e sempre esperançoso, se viu no meio de mais uma grande novela, dessas que movem corações e destroem a paz de quem acompanha cada detalhe do cotidiano tricolor. Afinal, Renato Gaúcho não é um nome qualquer no futebol brasileiro. Ele é um personagem que desperta sentimentos extremos. Alguns o veem como o maior gestor de elenco do Brasil, outros o criticam por preferir ambientes com liberdade total e por falar mais do que deveria. Mas uma coisa é incontestável: Renato atrai holofotes, debates e, principalmente, resultados expressivos, e isso é o que a diretoria do São Paulo pode estar mirando em um momento tão delicado da temporada. Nos corredores internos do clube, ninguém confirma nada oficialmente, como sempre acontece quando os rumores envolvem treinadores de grande nome. A diretoria respeita o trabalho de Crespo, e isso é dito com firmeza em declarações públicas. Mas por trás das cortinas, em um ambiente onde números, desempenho e projeções pesam mais do que discursos, cresce o sentimento de que o São Paulo precisa de mais impacto, mais energia, mais poder de fogo emocional para voltar a ser temido no Brasil e na América do Sul. E é exatamente nesse espaço de incertezas que o nome de Renato começou a ganhar força. Alguns conselheiros teriam defendido que o tricolor necessita de alguém que conheça o futebol brasileiro como poucos, alguém que fale a língua do elenco, alguém que saiba construir cascas emocionais para momentos decisivos. Renato, por sua vez, está sempre em evidência, seja em entrevistas polêmicas, seja em participações televisivas, seja em aparições públicas que geralmente geram mais repercussão do que muita coletiva de técnico ativo. Por isso, quando surgiram rumores de que ele estaria aberto a ouvir um grande clube paulista, foi questão de minutos até que a torcida do São Paulo fosse apontada como possível destino. E não demorou muito para que páginas esportivas, influenciadores e até jogadores se manifestassem sobre a possibilidade dessa bomba estourar no Morumbi. O torcedor do São Paulo, cansado de viver ciclos instáveis, se divide entre aqueles que sonham com Renato vestindo as cores tricolores e aqueles que defendem Crespo com unhas, dentes e toda a paixão que ainda queima na alma. Para alguns, o estilo motivador e bem-humorado de Renato poderia transformar o ambiente interno, tornando o elenco mais leve e confiante. Para outros, seria uma ruptura perigosa, um risco desnecessário que poderia atrasar ainda mais a construção que Crespo vem tentando implementar com seu futebol de posse, troca de passes e intensidade controlada. A imprensa nacional rapidamente percebeu o potencial explosivo desse rumor e passou a inflamar ainda mais as discussões. Programas esportivos destinaram blocos inteiros para debater a compatibilidade do estilo de Renato com o elenco do São Paulo, analisando desde a postura do treinador em treinos até sua capacidade de blindar jogadores de críticas externas. Alguns comentaristas afirmam que Renato cairia como uma luva em um elenco talentoso que precisa de mais liberdade e menos rigidez tática. Outros afirmam que sua chegada poderia gerar uma bagunça estrutural em um processo de reconstrução que Crespo tenta consolidar com dificuldade. O rumor também acendeu alertas dentro do próprio elenco. Jogadores mais experientes, que já enfrentaram Renato em campo, sabem que o treinador possui uma capacidade ímpar de se conectar emocionalmente com atletas. A simples possibilidade desse relacionamento nascer assusta e empolga ao mesmo tempo. Há quem diga que alguns jogadores tricolores comentaram nos bastidores que gostariam de ser treinados por ele, enquanto outros temem mudanças abruptas no sistema tático e na rotina de treinamentos. Seja como for, o fato é que a tensão cresce no Morumbi, e cada passo, cada gesto, cada fala de Crespo ou qualquer dirigente são analisados com lupa por torcedores extremamente atentos. E é justamente essa vigilância infinita que alimenta ainda mais o rumor, pois qualquer silêncio pode soar como confirmação e qualquer palavra de apoio pode soar como defesa desesperada. Crespo, com sua postura elegante e serena, parece não se abalar com as especulações, mas ninguém dentro do futebol brasileiro está completamente imune aos terremotos midiáticos envolvendo nomes tão grandes quanto o de Renato. Enquanto isso, a torcida tricolor vive emoções contraditórias. O coração de muitos torcedores se divide entre o respeito ao trabalho atual e o fascínio pela possibilidade de trazer Renato Gaúcho, um técnico acostumado a finais, títulos e ambientes de pressão. Os mais empolgados destacam que o São Paulo precisa de alguém que saiba ser protagonista, que exige espaço,
que mude o clima, que reenergize o clube. Os mais conservadores, por outro lado, apontam que mudar tudo agora seria precipitado demais, já que o elenco ainda está absorvendo as ideias de Crespo e mudá-lo no calor do momento poderia trazer consequências irreversíveis. A especulação, no entanto, não para de crescer. Alguns portais publicaram que Renato teria sido sondado de forma extraoficial, por meio de intermediários, para avaliar seu interesse em um projeto a longo prazo no tricolor. Segundo essas informações, o treinador teria demonstrado curiosidade, mas ainda não teria recebido uma proposta formal. Ainda assim, o simples fato de existir conversa já é suficiente para incendiar o debate entre os torcedores, que sempre desejam o melhor para o clube, mesmo quando o melhor parece um grande enigma. Conforme as horas passam, novos rumores surgem alimentando uma novela que parece longe do fim. Alguns dizem que Renato estaria se aproximando do Morumbi por acreditar que o São Paulo ainda é um gigante adormecido pronto para ressurgir. Outros afirmam que o treinador estaria mais interessado em projetos que colocassem seu nome em evidência continental, como disputas de Libertadores, e que o São Paulo seria um dos poucos clubes brasileiros capazes de oferecer esse palco com grandeza histórica. O fato é que ninguém consegue prever o próximo capítulo dessa história, e talvez seja justamente isso que a torna tão impactante para o torcedor. A incerteza é um combustível que movimenta corações apaixonados, e o São Paulino sabe como poucos o que significa viver novelas intermináveis envolvendo treinadores, dirigentes, crises, ressurgimentos e glórias inesperadas. E assim segue essa onda de emoção, com Crespo tentando se manter firme no comando da equipe enquanto Renato assombra os bastidores com seu nome gigante, sua voz forte e seu carisma avassalador. O torcedor vive dias de ansiedade extrema, imaginando como seria o Morumbi recebendo Renato, como seria o ambiente de treinos, como seria o estilo de jogo, como seria a convivência com estrelas do elenco, como seria o impacto emocional de uma mudança tão drástica em um momento tão sensível. E conforme essa especulação se espalha, cada detalhe que surge, por menor que seja, passa a ser interpretado como possível pista. Uma foto de Renato em um restaurante paulistano vira debate por horas. Uma postagem enigmática de um dirigente do São Paulo acende chamas de teorias conspiratórias. Até mesmo o silêncio de certos influenciadores próximos ao clube é visto como sinal de que algo grande está sendo desenhado nas sombras. E esse tipo de atmosfera mexe profundamente com um torcedor que já acostumou a viver entre expectativas e frustrações, mas que nunca, jamais, deixa de acreditar que o próximo grande capítulo glorioso está prestes a ser escrito. Enquanto isso, Crespo segue dando suas entrevistas com elegância e serenidade, mesmo enquanto todos ao seu redor discutem seu futuro. Ele parece determinado a mostrar que pode, sim, entregar resultados e recuperar a confiança total da diretoria. Mas a presença de um rumor do tamanho de Renato Gaúcho muda tudo, muda a percepção da torcida, muda a temperatura dos bastidores, muda até o foco da imprensa, que passa a observar cada gesto do argentino com um olhar clínico, como se estivesse tentando decifrar se ele sente que está sob ameaça. E mesmo que Crespo não demonstre desconforto, o ambiente ao seu redor já não é o mesmo. O São Paulo, clube gigante, de história brilhante e de alma inquieta, sempre viveu envolto em grandes nomes. E talvez por isso o rumor envolvendo Renato ganhe tanto peso, ele representa uma figura capaz de incendiar o vestiário com carisma, transformar jogadores com discursos inflamados e conquistar títulos com a confiança de quem já se vê grande antes de entrar em campo. E a torcida, acostumada a ver ídolos lendários passarem pelo Morumbi, sempre espera o próximo grande personagem capaz de marcar época. Renato, para muitos, se encaixa exatamente nessa categoria. E é curioso como a possibilidade de sua chegada faz alguns torcedores começarem a imaginar como seria o estilo de jogo do tricolor sob seu comando. Alguns acreditam que Renato poderia transformar o ataque, dar mais liberdade aos pontas, fazer com que jogadores como Lucas, Luciano e Calleri se tornassem ainda mais letais. Outros pensam no impacto emocional, na forma como o técnico costuma defender seus atletas com unhas e dentes, criando uma espécie de blindagem psicológica que muitos jogadores dizem ser fundamental em momentos de pressão extrema. Mas toda essa empolgação contrasta com a preocupação daqueles que acreditam que uma troca agora poderia romper processos importantes. Crespo vem tentando implantar um estilo europeu, com intensidade, concentração e padronização tática. Alterar isso repentinamente poderia significar retornar ao ponto zero, reiniciar a construção de ideias e correr riscos que talvez o clube não possa assumir neste momento da temporada. Esse grupo de torcedores, mais racional, tenta segurar a onda de emoção que varre as redes sociais, mas muitas vezes é atropelado pela força da imaginação coletiva que começa a tomar conta do imaginário são paulino. Em meio a isso, alguns jornalistas publicaram que o São Paulo estaria avaliando os valores de mercado de Renato, analisando possíveis custos, tempo de contrato e condições trabalhistas. Nada confirmado, nada oficializado, tudo dentro do campo de especulação,
mas especulação estruturada, daquelas que não surgem do nada, daquelas que carregam algum tipo de fumaça onde talvez exista fogo. E quando essas informações circulam, o torcedor começa a perceber que esse rumor não é apenas mais um papo solto jogado ao vento. Existe substância, existe movimentação, existe preocupação, e isso muda completamente o cenário. E à medida que os dias passam, a força do rumor cresce tanto que até antigos nomes do São Paulo começam a ser questionados sobre o assunto. Ex-jogadores são convidados a comentar a possibilidade nos programas esportivos, antigos dirigentes se manifestam em entrevistas, e até influenciadores tricolores com grande alcance passam a debater o impacto potencial dessa mudança. Muitos afirmam que Renato teria condições de resgatar um sentimento de protagonismo que o clube perdeu ao longo dos anos. Outros lembram que Renato gosta de autonomia e liberdade, e isso poderia gerar conflitos internos, especialmente com setores mais rígidos da diretoria. O curioso é que o nome de Renato aparece justamente em um momento em que a torcida vive uma espécie de crise de identidade, quer resultados imediatos, mas também quer continuidade, quer futebol bonito, mas também quer um time competitivo, quer renovação, mas também quer alguém com bagagem pesada. E Renato, de alguma forma, representa para muitos torcedores uma figura capaz de conciliar pelo menos parte dessas expectativas, mesmo que isso seja apenas idealização alimentada pela força do rumor. Esse clima de mistério coloca ainda mais pressão no próximo jogo do São Paulo, pois muitos torcedores começam a observar o desempenho da equipe com um olhar diferente. Alguns analisam cada detalhe como se estivessem julgando se Crespo merece continuar ou se Renato deveria assumir no lugar. E essa atmosfera emocional, embora desgastante para o time, é algo comum em clubes gigantes, onde a paixão e a cobrança caminham juntas e nunca se separam, mesmo em dias mais tranquilos. E assim, com cada detalhe amplificado por milhares de comentários, vídeos, manchetes e postagens, o nome de Renato vai se consolidando como o assunto mais quente da semana do futebol paulista. A rivalidade com outros clubes também entra em cena, já que torcedores de rivais começam a zombar da situação, afirmando que o São Paulo estaria prestes a entrar em mais uma turbulência. Mas o São Paulino, orgulhoso, sempre responde com firmeza: rumor não é crise, rumor é apenas parte do universo tricolor, um universo que sempre gira em torno de grandes histórias. No meio desse turbilhão, alguns portais estrangeiros de futebol sul-americano começam a citar o rumor, dando uma proporção ainda maior para algo que inicialmente parecia pequeno. E quando um rumor ultrapassa fronteiras, ele ganha novo peso, como se estivesse sendo observado por analistas internacionais. Isso faz com que parte da diretoria do São Paulo comece a agir com ainda mais cautela, evitando declarações, mantendo silêncio e deixando o rumor crescer por conta própria, talvez como estratégia, talvez por prudência, talvez por conveniência. E, claro, o silêncio da diretoria só alimenta mais discussões. Se ninguém nega com veemência, então a torcida começa a imaginar que há algo por trás. E se há algo por trás, então tudo pode acontecer. E se tudo pode acontecer, o rumor vira novela. E quando vira novela, o torcedor mergulha de cabeça no drama, na ansiedade e na expectativa. O São Paulo sempre foi um clube de novelas épicas, e essa parece ser mais uma escrita nos bastidores silenciosos do Morumbi. Enquanto isso, Renato segue agindo como sempre, falando o que quer, aparecendo onde quer, comentando futebol como se estivesse apenas curtindo o momento. E esse comportamento deixa todos ainda mais inquietos, pois ele não fecha portas, não se esquiva de perguntas, não diz não. Ele simplesmente sorri, faz piada, desconversa e deixa a imaginação dos torcedores correr solta como um cavalo desembestado em noite de lua cheia. E como toda novela, surgem personagens secundários que entram na história trazendo ainda mais camadas. Empresários dizem que Renato busca um projeto ambicioso, jornalistas afirmam que ele quer uma cidade grande, outros dizem que ele quer uma equipe com tradição continental, para disputar Libertadores em alto nível. E quando você coloca esses elementos na mesa, o São Paulo encaixa como se fosse uma peça perfeita desse quebra-cabeça que está sendo montado em silêncio. No entanto, ainda há quem diga que tudo isso é apenas pressão midiática criada por setores que desejam desestabilizar Crespo. E essa teoria ganha força entre alguns torcedores que defendem o argentino com fervor. Para eles, o rumor é apenas fumaça que desaparecerá em poucos dias, assim como muitas outras já desapareceram. Mas será mesmo só fumaça? Ou é o prenúncio de um movimento mais profundo dentro do clube? E essas perguntas martelam a cabeça do torcedor tricolor em cada minuto, como se a resposta estivesse escondida em algum ponto que ainda não foi revelado. Torcedores criam vídeos, textos, tweets, discussões intermináveis, tentando montar o quebra-cabeça emocional que envolve Crespo e Renato. Cada um cria sua teoria, cada um escolhe um lado, cada um constrói sua narrativa. E enquanto isso, os treinos seguem acontecendo no CT da Barra Funda com portas fechadas,
como sempre, mas agora cercados de atenção redobrada. Alguns jornalistas afirmam ter visto conversas mais longas entre diretores e membros da comissão técnica. Outros dizem que a tensão no ambiente está maior. Mas nada é confirmado, nada é totalmente claro, tudo é nebuloso, tudo é interpretativo, exatamente como toda grande novela esportiva precisa ser. O rumor fica ainda mais forte quando páginas que costumam acertar movimentações do mercado começam a dar como real a sondagem pelo treinador. Isso causa um impacto gigantesco, pois essas mesmas páginas já anteciparam contratações importantes no passado, e parte da torcida confia cegamente em suas informações. É como jogar gasolina em uma fogueira que já estava queimando intensamente. E no meio desse tumulto todo, começam a surgir comparações entre Crespo e Renato. Alguns torcedores apontam que Renato tem mais experiência em finais nacionais e internacionais, além de ser um técnico mais brasileiro em sua leitura emocional do jogo. Outros lembram que Crespo tem ideias mais modernas, alinhadas com o futebol europeu, e que abdicar disso agora seria desperdiçar um processo que ainda pode render frutos importantes. E essas comparações só aumentam o clima de divisão dentro da torcida, que sempre viveu intensamente suas paixões e discordâncias. Para muitos, o São Paulo precisa escolher entre dois mundos, o mundo da modernidade tática de Crespo e o mundo da gestão emocional explosiva de Renato. Os dois têm virtudes, os dois têm limitações, os dois têm defensores apaixonados. E essa dualidade cria um ambiente emocional gigantesco, digno de filmes épicos de guerra psicológica. E conforme o rumor cresce, o São Paulo vira o assunto principal nos programas esportivos do país, que passam a dedicar debates inteiros sobre o que seria melhor para o futuro do clube. Alguns ex-jogadores falam com emoção sobre como seria trabalhar com Renato no ambiente pesado e competitivo do Morumbi. Outros defendem que Crespo precisa de mais tempo, mais respaldo, mais paciência. E enquanto isso tudo acontece, o torcedor tricolor fica preso em um estado de alerta constante. Acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, entra nas redes sociais 10 vezes por hora para saber se algo mudou. Cada atualização pode ser o início de uma revolução interna. Cada silêncio pode ser o prenúncio de uma bomba. Cada frase pode ter um significado oculto que será destrinchado por milhares de torcedores incansáveis. E então surgem aqueles jornalistas que dizem que a divisão interna na diretoria pode pesar na decisão. Um grupo apoiaria Crespo até o fim, outro estaria encantado com a possibilidade de trazer Renato. Esse tipo de disputa política não é novidade no Morumbi, e o torcedor sabe que, quando há divergências internas, tudo pode acontecer, inclusive o inesperado. A cada dia que passa, mais peças surgem nesse tabuleiro complexo. Alguns empresários próximos ao treinador afirmam que Renato gostaria de voltar a trabalhar em breve. Outros dizem que ele estaria esperando uma proposta de fora do país. Mas nada disso impede que o rumor com São Paulo siga crescendo como um gigante que desperta lentamente de um sono profundo. E como se não bastasse, alguns torcedores começam a criar campanhas nas redes sociais pedindo a contratação de Renato. Outros criam campanhas opostas pedindo a permanência de Crespo. Essa guerra emocional entre torcedores vira parte importante da novela, polarizando ainda mais a discussão e deixando o ambiente digital completamente incendiado. E enquanto essa batalha acontece do lado de fora, do lado de dentro reina o silêncio absoluto. Nenhum dirigente confirma nada, nenhum jogador comenta, nenhum membro da comissão técnica se pronuncia. E quando o silêncio domina, ele se torna mais barulhento do que qualquer declaração bombástica. E assim o São Paulo segue vivendo dias de ansiedade, especulação e expectativa, como se estivesse prestes a atravessar uma porta que pode mudar tudo. A chegada de Renato seria um impacto gigantesco na estrutura emocional do clube. A permanência de Crespo seria uma afirmação de continuidade e confiança. Ambas as escolhas carregam riscos, ambas carregam recompensas, ambas carregam paixões. Mas enquanto não há definição, o rumor segue crescendo como um monstro narrativo que se alimenta de cada pequena atualização, de cada comentário solto, de cada silêncio suspeito. E o torcedor tricolor, apaixonado como poucos, se vê completamente preso nesse ciclo emocional interminável. E assim, no auge dessa novela que parece ter sido escrita para testar os nervos de um gigante adormecido, o rumor de Renato Gaúcho no São Paulo se torna, mais uma vez, o protagonista de uma história que só a torcida tricolor é capaz de viver com tanta intensidade. Talvez seja apenas fumaça. Talvez seja fogo. Talvez seja o início de algo enorme. Talvez seja apenas mais um capítulo de uma história que insiste em ser épica. Mas enquanto a verdade não vem, o coração do São Paulino segue acelerado, dividido, inquieto e cheio de esperança. Porque, no fundo, essa é a essência de torcer para o São Paulo, viver intensamente cada rumor,
cada sonho e cada possibilidade, acreditando que o próximo grande capítulo glorioso está sempre prestes a começar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.